Então, galera, seguinte, não sei se vocês lembram da nossa primeira aula, nossa primeira semana ali de aula. Eu comentei com vocês que existe um conteúdo do segundo ano que não é tratado pelo material do positivo, né? Já justifiquei os motivos e também eles não vêm ao caso agora. E aí eu falei para vocês que em algum momento eu ia trabalhar com ele. O que eu decidi a gente fazer hoje? A gente ainda tem alguns exercícios daquele material lá que eu mandei na primeira semana, não vou fazer adendos nele ainda. E nesse material tem uma parte de empuxo, que é um conteúdo de hidrostática que eu acho que vocês já viram, né? Se eu não me engano, esse ano. Vocês já trabalharam com empuxo lá na apostila 2, talvez. 2 é 5, 6. Na apostila 6, né, do positivo. Então eu vou primeiro focar nessa parte de empuxo, aí eu vou começar a dar uma pincelada nessa parte de ondas, que aí é o conteúdo que não tem no material do positivo. Ele cita na última apostila do ano, mas ele não aprofunda tanto e eu vou dar uma aprofundada aí para dar uma diferenciada, para ficar mais tranquilo para vocês, porque cai muito ondulatória, né? Naquele levantamento que eu fiz e mandei para vocês, cai muita ondulatória, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui com a ideia do empuxo. E o que é, ou qual é a ideia do empuxo, tá? Quando você fala para o aluno assim, pô, o empuxo é uma força vertical, né, não sei o quê. Por que o empuxo ocorre? Por que ele ocorre na hidrostática? Por que vocês não estudaram empuxo no primeiro ano do ensino médio? Tá lá com a força resultante, com a massa e aceleração, apesar que ele faz parte, de uma certa maneira, da mecânica, né? Porque é uma das forças ali que você consegue associar facilmente. Tá? O empuxo, ele ocorre pela diferença de pressão. Então, vocês sabem que quanto mais profundo um objeto tá, num determinado líquido, maior a pressão que ele está submetido. Então vamos imaginar aqui um recipiente. Vamos fazer um recipiente melhor, né? Então temos aqui um recipiente bonitinho. Que, eita, pronto. Temos um líquido, tá? E aqui nós temos um líquido ali dentro. Vocês já viram, aí eu peço que alguém só me confirme aí para eu ter certeza da nomenclatura que estão acostumados. No caso, acostumadas, né? Só tem vocês 4 aqui. Eu tenho um ponto aqui no fundo desse líquido. E se eu quiser descobrir a pressão do fundo desse líquido, a gente calcula, tirando a pressão atmosférica, ρGH. Eu quero perguntar isso para vocês. Vocês estão acostumados a trabalhar com pressão, com densidade, na verdade massa específica, com essa letra ρ, que parece um pezinho, ou com essa letra que parece um mzinho, um mi, tá? Para massa específica. Vocês lembram disso ainda ou nem lembram qual era utilizada, qual vocês utilizaram lá para trás? Só para tentar manter o padrão, porque tem material que trata de um, tem material que trata de outro, tem professor que prefere um, professor que prefere outro. Vocês lembram dessa informação ou não? Não lembra? Então vou fazer o seguinte, eu vou tratar com o Rho, tá? Vou fazer aqui, ó, uma legendinha, porque é o jeito que o terceiro falou que lembra. A gente tá vendo essa revisão no terceiro, né? No revisional. Então, aqui nós temos a gravidade, aqui nós temos a profundidade ou altura da quantidade líquido, profundidade. A massa específica e a pressão do líquido. Tá bom? Massa específica aqui é a mesma ideia de densidade. Você pode até aproximar para a densidade, tá? A diferença é que, como o próprio nome diz, a massa específica é específica de uma substância. Então, líquidos, coisas puras, a gente normalmente trabalha com massa específica. Objetos, a gente trabalha com densidade. Então, quanto mais profundo, maior a densidade, né? E a diferença de altura, uma variação nesse H, um delta aqui nesse H, gera uma variação de pressão, que é a lei de Stevin, que quanto mais você altera a profundidade, mais você vai alterar a pressão. Tudo bem, mas a aula é sobre empuxo, pelo menos esse pedaço aqui da aula.
Então nós temos uma bolinha aqui colocada, tá? Vamos colocar ela dentro do líquido para ficar melhor. Então temos uma bolinha aqui, ou um corpo, tá? Aqui dentro desse líquido. E este corpo sofre a ação de uma força vertical e para cima, que é a força de empuxo. Todo mundo aqui já entrou na piscina alguma vez na vida, não é possível que não tenha entrado nenhuma vez na vida na piscina, e já percebeu que você fica mais leve, você se sente mais leve, né? Você não fica, mas se sente mais leve quando você entra na água. Isso acontece nos gases também, só que a força de empuxo do gás, a atmosfera também empurra a gente um pouquinho para cima. Tem a pressão atmosférica, né? Que está associada a uma força que nos empurra para todos os lados, para dentro do corpo. Só que existe o empuxo da atmosfera também. Só que a densidade da atmosfera é muito pequena. Então aquele ρ ali é muito pequenininho, então um valor a gente desconsidera. Em gases não faz muito sentido a gente falar de empuxo, a não ser de corpos que são muito grandes, por exemplo, balões ou coisas assim. Essa força está para cima. Por quê? Essa pressão que é exercida pela água, ela tem uma força associada. Tá? Isso é importante porque pressão é escalar. Pressão é uma grandeza que não tem direção e sentido. Pressão ela tem um valor. A pressão existe porque existe uma força agindo ali. E esta força que eu vou desenhar, não a pressão. Então eu vou fazer aqui um esqueminha, ó. Deixa eu pegar uma cor diferente. Nossa, eu fiz a pior combinação possível de cores. Ó, esses vetorizinhos escuros, pretos aqui, são as forças associadas ao líquido. Então, conforme você vai afundando, essas forças vão aumentando, tá? Aqui ficou bem para fora, vou fazer de amarelo. Aqui assim, ó, bem mais barato. Aqui pretinho, opa. Aqui pretinho. Então, conforme você está numa região mais profunda, a pressão exercida é maior. Conforme você está num ponto mais alto, a pressão é menor. Existe uma força associada, e se você somar todas essas forças, essa amarelinha eu só mudei de cor para não sumir no fundo. Todas essas forças, o resultado disso é o empuxo. Então, o empuxo ele tem que ser sempre vertical e para cima. Tá? É sempre vertical e para cima. Tá? Não existe empuxo para baixo, porque quanto mais profundo, maior a pressão, então você sempre tem uma força de baixo para cima maior do que de cima para baixo. Tá? Então, a natureza da força do empuxo é essa. Quais são as consequências do empuxo? Tá? Deixa eu ver se eu tenho um videozinho salvo aqui. Opa, chegou mais gente. Deixa eu ver se eu tenho um videozinho aqui. Ixi, agora tá chegando todo mundo. Ah, galera, tá chegando. Opa, beleza? Deu ruim aí no link? Deu ruim aí, dá um... Ó, qualquer coisa, o comecinho aqui eu gravei, tá? Então depois eu posso mandar pra vocês, quem quiser ir perder o comecinho. Tava tomando um lanchinho, fui comendo uma pizza. Pra quem chegou agora, eu tô falando do empuxo, tá? Que eu vou trabalhar com vocês hoje um pouco do empuxo, dois exercícios. E aí eu vou começar a parte de ondas, que é a parte que não tem na apostila. Tá? Que cai no PAS, PSS, PAC. Cai no mundo cai. Eu tava falando aqui que o empuxo é a diferença entre as pressões, né, de cima e de baixo de um objeto submerso, tá ali no desenho. A combinação dessas forças relacionadas à pressão, porque pressão é escalar, não tem direção e sentido. O que eu desenhei ali foi força. Essas forças geram resultado sempre vertical e para cima. A natureza do empuxo é essa, ele ocorre pela diferença de pressão. Então, na teoria, se você pegar um objeto muito fininho, por exemplo, pega um papel, sabe, tipo papel filme, que é muito fino, esticadinho, que não seja molenga, e colocar dentro de um líquido, tá? E colocar ele assim, horizontal, né? Bem fininho, provavelmente você não vai ter muito empuxo ali, tá? Por que você não vai ter muito empuxo? Porque o objeto é tão pequeno que a diferença de pressão é tão pequena entre a parte de cima e de baixo, porque você variou tão pouco a altura, que basicamente ele não vai ter empuxo nenhum para cima. Então o formato do objeto aqui, de alguma maneira, tem que influenciar. Mas a equação do empuxo a gente já chega lá. Se quiserem tirar dúvida, gente, a galera que for chegando, fica à vontade, tá?
Só que o empuxo tem uma outra consequência. Qual que é a outra consequência do empuxo? É essa aqui, ó. Eu vou passar esse videozinho, ele tá em câmera lenta. É um copo de água com gelo. Aí você fala, tá, professor, e daí? Tá em câmera lenta, o gelo tá derretendo. Perceba que conforme o gelo vai derretendo, a água não sobe de nível, tá? A água fica no mesmo nível. Ela não muda. Aí você fala, professor, mas eu estudei que quando derreterem as geleiras, o nível do mar vai subir. Sim, derreter a geleira que está em cima da Terra. O Polo Sul, tá? Pico de montanha. O Polo Norte já é gelo boiando. Lá não é um continente, por isso, não tem terra embaixo, é só gelo. Tá? Então, se lá derreter, outros problemas tão sérios quanto vão acontecer, mas não vai subir o nível do mar. O que vai subir o nível do mar é quando o Polo Sul, Antártica ali, né? E picos de montanha derreterem. Por quê? Porque quando o gelo está na água, tá, ele boia, ele tem um empuxo associado, ele boia pelo empuxo, porque senão ele afundaria, né, até o final, e ele não afunda, vocês sabem disso, é um conhecimento padrão de todos nós, pessoas que tomamos bebidas geladas por gelo. Então, quando você tem aqui, vou fazer mais um desenho mais simples aqui, porque eu vou colocar só um cubo de gelo. Vou colocar um líquido, eu não vou nem focar muito na cor do líquido não, então vou colocar aqui um líquido, nem vou desenhar. E vou colocar um cubo de gelo aqui dentro. Cubo de gelo, sei lá, laranjado, vai. Cubo de gelo laranjado. Ó, temos cubo de gelo aqui, boiando. Tá, estamos aqui muito bonitinho. O que acontece? O gelo boia na água líquida, perdão, porque ele é uma água sólida e menos densa. Então, vocês sabem que a densidade do gelo é menor que a densidade da água. Tá. E aqui já tem uma coisa interessante que a gente não para pensar. Normalmente não é isso que acontece, porque o estado sólido, as moléculas estão mais unidas. Então, se você pegar quase todas as substâncias que existem e transformarem do estado líquido para o sólido, ela vai afundar o sólido. Se você pegar um chumbo não, chumbo já é líquido no mercúrio, que é líquido, né? Mas vamos pegar chumbo, derreter o chumbo. Quando você derrete chumbo, enquanto existe uma parte sólida e líquida, a sólida afunda e a líquida fica em cima. Porque a tendência é que quanto mais separadas as moléculas, menor a densidade. Com a água acontece o contrário. Porque ela é anômala, né? Conforme ela vai se reestruturando para virar sólido ou para mudar para líquido, você tem bolsões de ar ali que vão se acumulando, principalmente do líquido para o sólido. E isso diminui a densidade. Agora pensem em átomos, ocupando espaço. Aqui embaixo que eu vou pintar de azul claro, existe o gelo que está submerso, que dentro desse gelo tem ar. Por isso que ele está boiando. Tem uma estrutura ali que a gente pode falar que são bolsões de ar. E quando você forma gelo na sua casa, no congelador, é aquela parte esbranquiçadinha, que forma bem no meio do cubo de gelo, sabe? Parece um floquinho de neve. Pelo menos um floquinho de neve de desenho, né? A parte de cima tem gelo, né? Como fala? Tem matéria associada. E aqui eu tenho moléculas, eu tenho átomos aqui em cima. Na verdade, o que seria o correto seria molécula, né? Então temos moléculas de água aqui em cima. O negócio é, a quantidade de moléculas que estão ali em cima é justamente o suficiente para ocupar esse espaço. Então, do ar que está submerso. Então, quando você tem um iceberg, por exemplo, ou um gelo boiando, a quantidade de ar que se encontra submersa dentro da estrutura do gelo é a mesma quantidade de gelo, de matéria, que está em cima para o lado de fora. Então, quando ele derrete, ele vai derretendo em cima e embaixo, não derrete só em cima, né? Você tem o ar saindo de baixo, saindo da parte submersa, e gelo que estava boiando entrando para ocupar aquele espaço. Por isso que não transborda. E aí você começa a entender uma outra característica do empuxo, que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Como assim?
quando você vai calcular o empuxo, você pode calcular de duas maneiras. Você pode calcular pela equação, que eu já vou passar aqui para quem não lembra. Tá? Provavelmente vocês não lembram, porque é conteúdo mais antigo do ano aí, né? Não é o que vocês estão vendo agora. Mas você pode calcular direto pelo peso do líquido deslocado. Vou dar um exemplo de uma história que aconteceu comigo. O povo acha que é migué quando eu conto na sala de aula, mas é real. Cheguei uma vez na casa do meu pai. Não, na verdade eu morava com meu pai naquela época, num apartamento aqui em Londrina. E meu pai tava na... Juro pra vocês, meu pai tava na sala, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera. Meu pai tava na sala de TV com... Deixa eu pegar aqui duas coisas. Uma caixinha e o Kindle aqui. Com duas coisas na mão. Aqui o Kindle vai ser o pacote de sal. Isso aqui é o frango congelado. Tava com um pacote de sal de 1 kg. E o frango fazendo assim, ó, balançando. Sabe como faz igual comparando o peso? E eu falei, o que você tá fazendo? Você tá ficando louco? Falei, eu comprei o frango aqui pra fazer um empadão, sei lá, e precisa ter 1 kg de frango. Aí eu falei, tá, por que você não vai na embalagem? Ah, porque não tem marcado. Aí eu falei, você tá ficando louco? Velho, né, meio gaga. Fui lá olhar e realmente não tinha nada marcando, não tinha 1 kg. Não tinha nada falando de massa do frango na embalagem. Nunca tinha visto isso. Se eu comprar um frango e não vinha a massa dele ali aproximada, mas tá bom. E a gente não tem balança, não tinha nada. E eu falei, pai, eu vou resolver essa fita. E eu juro pra vocês que é verdade. Parece que é papo pra aluno, mas não é. É real. Eu peguei uma bacia grande, aquelas bacionas de feijoada, que é panelão de feijoada. Coloquei uma forma embaixo, enchi a panela até a boca de água. Joguei o frango lá dentro. O frango, ele quase não ficou pra fora. Ele fica, sabe, basicamente submerso. E transbordou a água, porque eu coloquei o frango. Que aí daí que vem a história do Arquimedes, né? Que ele sentou na banheira, transbordou a banheira, e falou, eureka, e saiu correndo pelado pelo palácio. Aquelas conversas. Igual o Newton, maçã na cabeça do Newton. Esses papos aí da carochinha pros caras. Ah, meu Deus, que historinha legal. Não tem nada a ver isso aí. E aí eu coloquei o frango lá dentro, transbordou a água. Eu tirei a quantidade de água e vi que tinha mais ou menos 1 litro, porque, né, não peguei cada gotinha de água para fora, mais ou menos 1 litro. E 1 litro de água é 1 quilo. Né? A densidade média ali você vai pegar como 1 litro para 1 quilo, para água. Ou seja, o objeto que eu tinha jogado lá dentro, como ele estava totalmente submerso e não estava batendo muito no fundo, ele tinha 1 quilo. Por quê? Porque quando esse objeto entrou, ele ficou nessa situação parecida... Aqui, ó, depois eu vou apagar, tá? Esse risco horrível. Parecida com essa. Ele estava em equilíbrio. A força para baixo, né, que é o força-peso, derrubando meu frango, é igual a força para cima, que é o empuxo. Se ele equilibrou... Então, eu juro, já vou chegar no coisa aqui, peraí. Como equilibrou, as forças são iguais. Então eu sei que a quantidade de empuxo necessária para segurar o frango é igual o peso do frango, certo? Só que antes do frango estar lá dentro, tinha água ocupando aquele volume. Então é igual o peso do frango e é igual o peso da água que estava ali dentro. Por isso que a gente pode falar que o empuxo é o peso do líquido deslocado. Para esse caso, como o frango estava submerso mais ou menos ali no meio do líquido, é exatamente o volume do frango, era o volume de água. Em outros casos, não. Tá? E a gente tem que tomar mais cuidado quando o objeto bate no fundo e fica no fundo, quando ele boia ali em cima, tá? Então, aí nós temos casos mais que a gente vai vendo aqui. O pensar ali, o MC falou assim, eu não ia pensar nisso. Na verdade, eu nem pensei. Sabe quando você vai no meio que no automático? E eu não sei se na semana eu tinha dado aula de empuxo, sabe? Eu tinha acabado de chegar em casa e tá lá meu pai com frango e com um saco de sal na mão, levantando pra cima. Tá ficando louco? E aí eu acho que eu também não ia pensar, tanto que eu nunca mais usei. Não é assim, nossa, o professor de física é louco, ele faz balança com panela d'água. Não, né? Mas na hora me veio, e aí o pior de tudo, é aí que dá raiva, né? Isso já aconteceu com vocês em algum momento, em outras situações. Você que é mais novo, às vezes fala uma coisa pro seu pai, pro sua mãe, pro seu tio, pra sua tia, pro seu avô, pra sua avó, e aí o povo fala, cala a boca, você tá mentindo, nada a ver. E eu fui lá, falei, não, pai, dá isso, por isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu dou aula disso. Cala a boca, nada a ver. Não acreditou em mim. Foi no vizinho, pegou uma balança, colocou o frango, deu lá 970 gramas. Aí eu mandei aquele famoso chupa, né? Falei, toma, tô falando pra você que dava 1 quilo. Oxe, aqui é física, rapaz, respeito. Aí quase tomei um tapa na cara por HCB, mas tá bom. O empuxo tem essas duas características. Ele tem, por natureza, uma diferença de pressão que gera o empuxo. E ele é igual ao peso do líquido deslocado. Professor, mas eu quero calcular o empuxo. Então tá bom, vamos calcular o empuxo. Opa, aqui a caneta está errada. O empuxo é igual
a densidade do líquido, eu vou só tirar esse gravidade daqui para não ficar muito cavalado aqui, peraí. O empuxo é a densidade do líquido, tá? O rho do líquido, massa específica, a gravidade e o volume submerso. Tá, aí fala, tá, professor, a fórmula você vai fazer a legendinha aí? Vou fazer a legendinha. Não aqui, porque a gente vai resolver o exercício, aí eu faço a legenda no exercício. O que é isso, gente? Não, apareceu um e-mail aqui para mim. Preciso aviso do Windows. Presta atenção numa coisa. O empuxo é a força que age no objeto, beleza. O rho do líquido, aqui eu estou falando do rho do líquido, né? Eu estou falando do líquido. Então aqui é o líquido. A gravidade, né, do planeta e do objeto que está submerso é só o volume que interessa. Então quando você vai calcular o empuxo, olha que negócio louco. Peraí. Opa, nós. Objeto. Quando você vai calcular o empuxo, sempre tem um exercício que pergunta assim: se eu mudar a densidade do objeto, por exemplo, tem duas esferas. Uma esfera de isopor, uma esfera de alumínio, chumbo, sei lá, maciça, de titânio. E essas duas esferas têm o mesmo tamanho, o mesmo volume. E eu mergulho as duas dentro do recipiente, com água. Em qual o empuxo vai ser maior? Aí a pessoa pensa, pô, se eu soltar uma bola de chumbo, uma bola de isopor dentro da água, a de isopor vai subir. Então o empuxo é maior, né? O empuxo é igual. Porque o líquido que está rodeando esse objeto é o mesmo. A gravidade é a mesma, né? A gente vai considerar aqui. E o volume é o mesmo. Por que a bola de chumbo desce e a de meu Deus, o isopor sobe? Porque comparado ao peso do objeto, esse empuxo que é igual para os dois casos muda, tá? Então, se você pegar um objeto e mergulhar mais fundo ou com menos profundidade, se ele está totalmente mergulhado, não muda nada. Quando você está na piscina, todo mundo também já fez algum momento isso na vida. Está lá na piscina, alguém aparece com as bolinhas de futebol baratinha, que aí o povo joga biribol lá, fica jogando vôlei, aquelas cortes da piscina lá. Você pega a bola e começa a mergulhar, jogar ela para dentro da água. Pra bobeira, não tem o que fazer, na piscina tinha uma hora que não tem o que fazer mais. Aí você fica afundando a bola ali, ou a boia, para dentro da água. Depois que você afundou ela, a dificuldade que você tem para segurar ela é igual em qualquer ponto, não importa a profundidade. Aqui não tem profundidade associada. A diferença de profundidade da parte de cima e da parte de baixo do objeto determina o empuxo. Mas depois disso, não tem a profundidade associada em nenhum cálculo. Depende do volume e da densidade do líquido. Para eu mudar o empuxo, ou eu mergulho mais o objeto, que aí é o que acontece com a boia, com a bola lá cheia de ar, que como ela não estava totalmente submersa, era só um pouquinho, você começa a aumentar a quantidade submersa dela, tá? Até ela ficar 100%, aí o empuxo aumenta. Nesse momento fica mais difícil levantar a bola. Mas depois que você colocou ela totalmente debaixo da água, a dificuldade vai ser sempre a mesma. Embaixo da água, se ela está totalmente submersa, vai ser sempre a mesma. Então você só muda o empuxo em relação se você mudar o líquido ou a quantidade do objeto que afundou. Para você mudar se boia ou não, aí você pode pensar em densidade. Aí você esquece tudo isso aqui. O mais denso boia, o mais denso afunda e o menos denso boia. Aí é coisa lá do primário, que eu acho que as crianças iam misturar óleo e água, ficar, isso vocês já sabem, né? Não tem muito o que inventar. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa aqui? Eu não entenderam alguma coisa que eu coloquei aqui? Fique à vontade, tá? Porque senão nós vamos puxar lá para os exercicinhos. Enquanto vocês estão perguntando aí, ou estão, não sei, o jovem acho que tá escrevendo ali, vou fazer o mesmo esquema da última semana, tá? Que nós tivemos aula. O mesmo link, tá? Não vamos ficar esse negócio de troca de link, não. Vamos mandar no mesmo link mesmo, que dá menos trabalho pra mim. E pra vocês também. Tá? Você tá mandando uma pergunta aí, Wagner? Que você só tá fazendo. Eu achei que você estava escrevendo. Você tá escrevendo aí ou não? Sim ou não? Professor, qual é a relação do peso aparente e peso e empuxo mesmo? Peso aparente, puxa, eu ia passar lá no exercício, tá? Mas é assim. Quando você tá andando no dia a dia, vou lá, vou comer um cachorro quente, comer um McDonald's, não sei o quê. Aquilo é seu peso. O que você sente, na verdade, não é o peso, é normal. A nossa sensação de peso ela está associada a normal.
Tanto é que quando você entra na água e o empuxo te ajuda, né, ajuda o chão empurrando você para cima, você se sente mais leve, porque a normal diminuiu. A nossa sensação de peso, a normal é o peso aparente, tá? É o que aparenta para você ser o seu peso. Seu peso não vai mudar, a não ser que você mude de massa ou de planeta, ou de campo gravitacional, né? O peso aparente é essa diferença entre o seu peso, tá, e o empuxo. A normal ali no meio é o peso aparente. O que falta para segurar o objeto, tá? Então, vamos puxar um exercício aqui, ó. Se precisar voltar ali para copiar, gente, fique à vontade, tá? Vocês que mandam aqui na aula. Deixa eu trocar pelo mais clássico primeiro, depois a gente vai falar das melancia. Deixa eu só ver se eu não vou fazer caca aqui. Beleza, foi. Então, questão 17, aquele materialzinho nosso, tá? Ainda tem bastante exercício lá, vamos ficar nele por enquanto. Se alguém quiser uma mão, gente, não sei, a gente aquele dia foi a primeira vez, o primeiro dia tudo. Se alguém durante esses intervalos, pô, professor, eu fui fazer um exercício seu, da sua lista, e deu ruim aqui. Pode mandar lá no Telegram, lá, fala, professor, me ajuda nessa mão, dá uma mão aqui, fica à vontade, não precisa ficar esperando as aulas, não. UEM, 2013, janeiro. Um corpo, quando mergulhado em um fluido, recebe uma força ascensional, olha que bonito, chamada de empuxo. Sobre o empuxo, é assinado que for correto. Beleza. Agora, depois que teve a revisãozinha do empuxo, você vai olhar isso aqui e falar, vou voar. Então, o empuxo ocorre devido à diferença de pressão exercida pelo fluido entre as partes superior e inferior do corpo imerso num fluido. Definição. Isso é empuxo. Tá? Isso é empuxo. O peso líquido deslocado é uma consequência. O empuxo é isso. Tá? Por isso que no sólido não existe empuxo. Porque que o sólido não sofre empuxo. Mas se você entrar dentro de uma coisa sólida, se você se enterrar na areia, não tem empuxo. Porque não tem diferença de pressão. Tá? Em qualquer condição, um corpo cujo empuxo recebido é menor que o seu peso desce com uma aceleração constante. Olha lá, vamos lá. Vamos analisar esse caso 2 aqui. A condição é que um corpo cujo empuxo é menor que seu peso. Vamos colocar um líquido aqui rapidinho, tá? Vamos imaginar que nós temos um objeto aqui em cima e nós temos o empuxo para cima e o peso para baixo, bem maior. Tá? Essa é uma possibilidade, tá, professor? O objeto podia estar no meio ali? Podia, mas ele ia acabar descendo do mesmo jeito, tá? Então eu vou pegar do ponto mais alto. O que acontece aqui? Você fala, pô, professor, força resultante? Eu lembro das leis de Newton. Nossa, adorei o meu primeiro ano. Força resultante é massa vezes aceleração, né? A força maior está para baixo, segundo o nosso enunciador aqui. Então a aceleração está para baixo. Se a aceleração está para baixo, quem determina a aceleração é a combinação das forças. A gente sabe que o peso é maior do que o empuxo, então a força resultante é peso menos empuxo. É igual a massa vezes aceleração. Aí você fala, pô, professor, tá, peso menos empuxo vai dar um valor, a massa não vai mudar mesmo, então a aceleração é constante. Isso é verdadeiro ou é falso? Olhem para essa equação. Soa verdadeiro ou soa falso? Tem uma dica nela que entrega se é verdadeiro ou falso. A Emily acha que é verdadeiro. Mas alguém tem algum palpite aí? Pode ser sim, não. Manda aí. Tentem, chutem. Vamos ver o que vocês acham. Verdadeiro, Wagner, também? Se você olhar aqui, realmente, soa extremamente verdadeira. Você fala, pô, professor, errei, né? Porque o jeito que você está falando, vocês erraram. Mas é uma... Eu não gosto desse termo pegadinha, gente, porque tem gente que, quem monta questão, normalmente fica preocupado com, vou dar uma pegadinha no aluno. Tá? Não é isso que eles ficam preocupados. Mas ela te induz ao erro. Onde que já indica que tem algo estranho? Nessa palavra, nesse termo aqui, ó, em qualquer condição. Isso significa sempre. E aí já tá ruim o negócio, tá? Por quê? Eu já peguei esse caso específico. Conforme o objeto vai afundando, o empuxo, a gente calcula como a densidade do líquido, a gravidade e o volume submerso, certo? Conforme ele vai afundando, este volume que é submerso vai mudando.
Antes ele não está totalmente submerso, depois ele vai ficar totalmente submerso. Então, conforme o volume submerso vai se alterando, o empuxo vai se alterando. E aí, consequentemente, a aceleração vai se alterando e ela não passa a ser constante. Mas existe sim um momento em que ela passa a ser constante. Quando que esse momento acontece? Quando ele já está totalmente submerso. Quando o volume submerso passa a ser 100%, essa parte do empuxo não tem mais como mudar. Se o empuxo continua sendo menor que o peso, tá? Então vou mudar a cor aqui. Se aqui está 100% submerso, todo objeto já entrou dentro do líquido, tá? Esse termo agora é constante. O peso é constante, aí sim, a subtração vai dar sempre a mesma coisa, a massa não vai mudar do objeto, e aí a aceleração será constante. Então, essa afirmativa só não é verdadeira para este intervalo que o objeto está parte para fora, né? Eu fico aqui, mas eu acho que não dá para ver por causa da minha cabeça. Parte para fora, afundado, tem que pegar uma bolinha a próxima vez. Parte para fora, afundado, submerso, parte para dentro, submerso, parte para fora, boiando. Nessa transição em que ele está afundando, entrando no líquido, a aceleração não é constante. Então, o que transforma essa equação em errada é esse em qualquer condição. Agora, se ele falasse um objeto totalmente submerso em que o peso é maior que o empuxo, aí realmente seria verdadeiro, tá? Então, é um preciosismo que eu acho que eu já comentei com vocês na nossa aula. Eu falo semana passada, gente, porque eu sou meio doido. Na nossa última aula. É um preciosismo que a UEM tem muito. Tá? A galera que vai pegar o UEM aí no ano terceirão, ou talvez aí mais PAS, PSS, que a ideia aqui é o PAS, né, mas IPSS, mas provavelmente vocês vão tentar o vestibular também. Fiquem espertos. Os caras da UEM, nisso eles são perdidos na vida. É uma frescurinha, tipo umas coisinhas pequenas, tá? Então, é isso aí, Wagner. A galera, nós, professores, vocês, alunos, a gente entra no automático, sabe? Tanto é que, eu acho que eu também talvez tenha comentado isso, por que cargas d'água alguém vai colocar uma pergunta para vocês falando assim, marque as incorretas? Já parou para pensar que não faz sentido pedir para você marcar a incorreta? Por que todo mundo não pede para marcar a correta? Não faz sentido. O fazer o diferente é para pegar o desatento. E é normal, a gente entra no automático, porque vocês fazem muito exercício de várias áreas, a gente dá muito exercício, então cansei de estar resolvendo exercício com o aluno, passar um termo desse batido, eu fazer o exercício inteiro, aí o aluno fala, professor, o gabarito tá errado, tá diferente. Aí eu vou olhar e falo, nossa, tem uma palavra aqui, gente, apaga, toda aquela maldição que eu fiz. Então normal, tá? Não se cobrem muito, tá? É uma coisa que se pega um, pega todo mundo. Em geral, pensando em todos os alunos que eu dou aula hoje, e que eu já dei aula, se eu colocar lá 100%, eu acho que quem ia perceber isso aqui seria uns 10%, 5%. E é aquela galera que gosta de física, sabe? Tá acostumado com esses... Que normalmente eu não tô querendo desmerecer ninguém aqui, mas normalmente a galera não é muito fã da física, então não se doa, tá? Mas a 2 é errada. Vamos olhar a 4 aqui. O valor do empuxo que um corpo recebe estando imerso num fluido depende exclusivamente da densidade. Quanto maior, maior será o empuxo. O empuxo depende só da densidade? Não, né? O empuxo também depende do volume submerso, tá? E olha só, ele fala imerso aqui. A ideia de imerso, vou até pesquisar para não falar bobeira aqui para vocês, tá? A ideia não, ó, eu já ia falar bobeira para vocês, ó. Tá? Então essa é verdadeira aí, ó, tá vendo? É português aí. Eu falei da preciosismo dos caras. Imerso, segundo o Google, tá? Porque eu não sou o dicionário Aurélio ambulante. Imerso, aqui tem o mesmo significado que submerso. Então, foi o que eu falei na alternativa anterior, né? E aí, quase que eu já me entrego aqui, acabei de falar disso. Empuxo, ρ, g, volume submerso. Se o objeto está totalmente submerso, isso passa a ser um termo constante. Então, o empuxo vai depender só do quê? Da densidade do líquido. Quando você fala aqui, porque ele depende da gravidade, né? Mas, gente, eu não sei, pra mim tá errado essa alternativa. Vocês estão com a folhinha? Alguém chegou a imprimir a folhinha, pegar a folhinha? Aí,
que eu mandei para vocês, ou tá com o arquivo aberto, porque eu não tô com ele aqui. Eu sei que tem os gabaritos, né? Se alguém tiver, gente, só fala o gabarito dessa questão para mim, porque para mim ela tá errada. Mas o termo imerso dá essa ideia que o objeto tá dentro ali. Alguém tem o gabarito aí da folhinha? Alguém tá com a folhinha aberta? Se não tiver, não tem problema, depois a gente dá uma olhada. Mas para mim essa alternativa tá com cara de errado, tá? Porque dentro do líquido, realmente, a única variável que pode acontecer aqui, a única coisa que pode mudar o empuxo, se o objeto estiver submerso, é a massa específica, é a densidade. Só que, para mim, soa que ele está falando que só depende da densidade. Mas depende da gravidade, depende do volume submerso. São valores constantes, não vai alterar mais, mas depende, tá? Eu vou ver se eu acho aqui rapidinho, gente, no coisa, só para dar um feedback, para já não ficar pela metade as coisas aqui. Deixa eu achar aqui o arquivo que eu mandei para vocês. Deixa eu ver, ela mandou o arquivo aqui, meu Deus. Aqui, achei. Deixa eu abrir aqui rapidão. Esse aqui é o exercício 17. Então, deixa eu puxar aqui, 17, 25, 8, 24... ele tá colocando como errado, então tá bom. Meu raciocínio tava correto no começo. Então vamos voltar aqui, fazer de conta que nada aconteceu. Se eu conseguir voltar aqui o suficiente. Realmente, se o objeto está submerso, a única variável que sobra, a única coisa que não é mais constante, é a densidade do líquido. Só que, como eu estava seguindo e depois eu mudei, peraí que eu voltei demais aqui, porque as coisas estão tudo apagando. Meu Deus do céu, tá apagando tudo. Peraí. Só que como eu estava falando para vocês, o que tá... Cadê? A palavra exclusivamente, que pegou aqui, tá? Se ele fala assim, o valor do empuxo que um corpo recebe estando imerso no líquido, totalmente imerso no líquido, poderá ser alterando a sua massa específica, a sua densidade. Beleza. Quando ele fala exclusivamente, ele exclui até os termos que são constantes. Então, não é uma alternativa correta, tá? Mas ambígua, mas não é correta. O primeiro raciocínio era o correto. Fui inventar a moda do imerso ali. Então ela é falsa, tá? Porque apesar dos outros termos serem constantes, esses dois termos aqui, ó, lembrando que é uma mania minha, que eu peguei de um professor que me deu aula, CTE constante, tá? Apesar desses termos serem constantes, eles ainda continuam influenciando no empuxo. Então, 8. Um corpo cujo peso é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo, flutua no interior deste fluido. Olha o franguinho aí, ó. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Ele está falando assim, o corpo está flutuando, tá? No interior do fluido. Então, eu tenho esta situação aqui, ó. Esse aqui é rapidinho, né? Temos um líquido, temos aqui um corpinho e temos duas forças, empuxo para cima e peso para baixo. Peso para baixo, tá? Nesse caso, o empuxo é igual ao peso, né? E a gente sabe que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Então, tá, isso aqui é verdadeiro. Essa aqui, marcar verdadeira é beleza. Mas por que ela é verdadeira? E por que como ela não poderia ser verdadeira? Para a situação aqui de cima, aqui de cima, tá? Eu tenho, por exemplo, um caso que o peso é maior que o empuxo. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então, para esse caso de cima, o peso do objeto é maior que o peso do líquido deslocado, que é igual ao empuxo. Se o objeto bater no fundo do recipiente, então vou puxar aqui para vocês verem. Se o objeto bate no fundo do recipiente, então vou colocar aqui uma aguinha marota, temos uma bolachinha, por aqui não vai dar para ver, bolotinha. O objeto está encostando no fundo, tá? Então nós temos o empuxo para cima, o peso para baixo. Só fazer uma separação aqui, ficou tudo emendado os vetores. O empuxo para cima, o peso para baixo. Eita! O empuxo para cima, o peso para baixo. E nós temos a força normal. Jovem, o objeto está encostando na superfície. Tem uma força normal. Então, nesse caso aqui, a normal mais o empuxo é igual ao peso. Você tem um objeto no fundo do recipiente, você tem uma normal, ele está encostando no fundo.
Então, aquele casinho do frango lá que eu falei para vocês só funcionou porque o frango ele basicamente ficou totalmente, né? Ele ficou basicamente imerso, né, dentro do líquido. Um pouquinho do frango ficava subindo assim, mas não muita coisa. Então dá para fazer uma aproximação legal. Se o objeto bate no fundo ou ele fica boiando, aí vocês esqueçam, não dá para medir a massa, né? E claro que você não vai medir massa de objetos, não, igual eu falei, é só um exemplo, não vai sair medindo as coisas. Ah, pegar um quilo de farinha e jogar na água para ver quanto que pesa, vai virar uma maçaroca. 16. Um balão sobe na atmosfera. Se um balão sobe na atmosfera, é porque a densidade média do balão é menor que a densidade do ar. Sim, tá? Isso aqui é o esqueminha, acho que primeiro, quando vocês vão falar de densidade, é sempre o balão que aparece, é óleo, água e balão. Tá? Então eles jogam ar quente, ao contrário do que muita gente pensa, o ar quente não fica preso dentro do balão, o balão tem um furo em cima para o ar quente sair, tá? E aí ele aproveita essa convecção que acontece do ar saindo, ele acompanha um pouco esse ar, mas por isso que você joga ar quente, você diminui a densidade, o ar quente está dilatado e aí o balão sobe. Lembrando que o empuxo vale para gases também. Só que normalmente a gente não percebe isso porque para o gás, para ter efeito, ou você tem que ter uma diferença muito grande de densidade entre os objetos, ou você precisa de um objeto com volume muito grande. Por exemplo, um balão, tá? Não uma pessoa, não uma bolinha. Beleza? Vou pro próximo aqui, gente. Se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade, tá? Senão eu vou na loucura, vou no monólogo. Questão 13, da UEM. Para analisar o movimento vertical realizados por melancias na água, uma pessoa próxima à beira de uma piscina, com água em repouso, soltou várias delas em seu interior. Olha que exercício criativo. De alturas diferentes. Ó, soltou de dentro da piscina, hein? Soltou do interior. Apesar de poderem ter tamanhos distintos, considere que todas as melancias têm a mesma densidade. Tem tamanhos que podem ser diferentes. Sendo que ela é menor do que a densidade da água. Tá, então a densidade da melancia, olha o tipo do exercício. A densidade da melancia é menor que a densidade da água. E o volume, segundo o enunciado, é diferente de uma constante. Os volumes são variados. Assinale que foi correto. No equilíbrio, algumas melancias podem flutuar na água e outras não, dependendo dos seus tamanhos. Tá? Então, olha só. Ele fala que as densidades são diferentes, certo? Isso já é suficiente para a gente saber se vai boiar ou não. Só a densidade já serve. Tá? Então, o que é mais leve, se você não está falando de líquidos que não se misturam, tá? E um jeito específico de colocar, o que é menos denso vai boiar. Então, as melancias todas boiarão. Todas as melancias, se têm a mesma densidade, boiarão. Aí você fala, professor, mas e o tamanho não vai influenciar? Então, não vai por quê? Porque a melancia que é maior de tamanho também terá um volume maior submerso quando você colocar lá embaixo. Então, pensando no empuxo, densidade do líquido, gravidade e volume submerso. Melancias que são maiores, mais pesadas, têm mais massa, tá? Terão volumes maiores, mas também, por consequência, terão empuxos maiores. E isso vai acabar compensando. Então, para saber se boia ou não, só a densidade já serve. Agora, para saber em que posição que fica, aí eu não sei. Tá? Vai ficar no meio, mas aqui ele fala que ela flutua, né? No equilíbrio, algumas melancias se mantêm. Pera aí, deixa eu ver o que tá falando assim. Não, gente, tá errado. Eu falei. Tá, o que eu falei tá certo, eu só marquei errado. A primeira é falsa. Todas boiam. Tá, todas boiam. Eu falei que todas boiam, eu marquei como se todas boiam. Tá bom? É igual boia, né? Se for pra pensar, não importa o tamanho da boia, você vai boiar do mesmo jeito. O que vai mudar, pelo menos a boia vai boiar do mesmo jeito. O que vai mudar é se você pegar uma boia de criança e colocar num gordo, aí vai afundar. 2. No equilíbrio, algumas melancias se mantêm submersas, dependendo da altura que são soltas em relação à superfície da água. Lembrando que ele está soltando de dentro da água. Então lembra que eu falei para vocês, enquanto o objeto está dentro do líquido, o empuxo é sempre o mesmo. Então você vai soltar, ele é menos denso, ele vai subir. Não tem conversa. Ele vai subir, tá? Porque ele é menos denso. Então, a 2 é falsa.
A velocidade de uma melancia durante sua entrada na água é constante. Então. Gente, eu tô ficando louco. Alguém me fala, de verdade, eu tô ficando louco. Eu passei alguma coisa no exercício. Porque ele fala assim, ó. Entradas elas no seu interior. Né? Soltou várias delas em seu interior. Soltou dentro da piscina. Aí ele fala que a melancia vai entrar na água. Tem algum pedaço que eu pulei aqui do exercício? Alguém tá vendo alguma coisa diferente? Porque não é possível, gente. Eu tô ficando doido. Não é possível. Tem um ponto aqui? Não tá, né? Não, tá vendo? Vamos tentar entender essa 4 aqui. O que ele pode estar falando nessa loucura? A velocidade de uma melancia durante sua entrada na água é constante. Tá, eu vou considerar que essa entrada na água é o fato da pessoa pegar a melancia fora e começar a mergulhar ela, tá? Para depois soltá-la lá de dentro. Porque é a única coisa que consegue fazer sentido aqui na minha cabeça. Esse 4, temos um recipiente, tá? Eu não vou precisar andar muito porque a gente já fez isso hoje. E temos uma melancia, que agora vai ser laranjada, que está sendo empurrada para baixo aqui. O que acontece nesse intervalo, que a melancia está totalmente, ou está parcialmente submersa, até o momento que ela fica totalmente submersa? O empuxo é alterado, né? Existe uma variação do empuxo, porque existe uma variação do volume submerso. Então, neste intervalo, em que a melancia está boiando, que ele colocou a melancia na água e começou a afundar para depois ir lá embaixo e soltar. Quando ele está afundando a melancia, naquela afundadinha até ela ficar totalmente dentro da água, o empuxo muda, a aceleração não é constante, tá? E se a aceleração não é constante, a velocidade é muito menos. Porque se você tem aceleração, você não tem velocidade constante, tá? Então, a 4 também não pode estar correta, analisando por esse viés aí. O módulo do empuxo que age sobre uma melancia durante sua entrada na água é variável? Sim. Né? Acabei de falar isso. Então, se a 4 é isso que ele quis dizer, porque para mim esse exercício está meio doido, tá? A 8 é verdadeira, justamente por isso aqui, ó. Opa, era 8 não, 8, né? Que foi o que a gente falou no exercício passado. Quando a melancia se encontra totalmente imersa na água, a força resultante sobre ela é zero? Não, professor. Não, e por quê? A gente sabe que a densidade da melancia é menor que a densidade da água. A melancia vai boiar. Então, se você soltar um objeto dentro que vai boiar, o isopor dentro da água, se você soltar, ele vai subir. Então, no momento que você está segurando, o objeto está parado dentro do líquido, por quê? Porque tem uma força sua para baixo, o peso e aí o empuxo para cima. Quando você solta, a força que está equilibrando tudo, que é a sua força, sai e aí o objeto sai doido para cima e sai da água. Ou sai da água assim, né? Fica flutuando lá em cima com parte submersa. Então, a 16 é errado, tá? Porque aqui ele não tá falando, não tá tratando da mão da pessoa segurando, tá tratando só da melancia, né? Então, somatória, 8. Só uma alternativa correta. Essa aqui vai contra o que eu falei na nossa última aula, né? Que se você tá em dúvida, vai na... Que metro, gente? Tô ficando doido. Vai na 1 ou na 2, realmente são as respostas. Aqui só tem uma alternativa correta, que é 8. Tá bom? E aí deixa eu fazer um questionamentinho rápido aqui para vocês, até para vocês darem uma respirada. A gente tem mais ou menos meia hora só de aula. Meia hora, né? Acho que até 10h10. Eu não lembro agora, tem que olhar aqui. Onde vocês estão com Moisés? No conteúdo da apostila normal. Qual foi a última aula que vocês tiveram? Sobre qual foi o assunto? Vocês lembram? Primeira lei da termodinâmica. Termodinâmica? Beleza. Tá. Então você já viu a parte de calor específico, a gente até fez exercício de calor específico, de dilatação, essas coisas. Porque eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu tenho um exercício aqui, eu vou dar uma olhada. Tá, eu vou ver se eu acho que ele estava separado. Não, vou pegar aqui. Tem esses de calorimetria, mas eu acho que eu vou deixar ele pro final. Esse aqui é de pressão, mas como a gente tem meia hora só, eu acho que a gente vai gastar um tempinho maior nele. Tem que lembrar, gente, que essas questões aqui, para quem tá muito preocupado, fala, professor do céu, mas você tá demorando 20 minutos para fazer questão, eu no PSS não passo, vou chorar, não tenho o que fazer.
Isso aqui é questão de vestibular, tá? E muitas questões, às vezes, elas vêm da específica, que também é somatória. Então, assim, o assunto é o mesmo, a abordagem da UEM é a mesma, mas o nível dá uma tranquilizada, tá? Então, não se desespere. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a introduzir com vocês a ideia de onda, tá? E aí eu vou propor para a Beth depois, caso seja necessário, e eu não quero sobrecarregar ninguém, vocês estão no final do ano, tá todo mundo cansado de vocês, tá? Pra gente é mais tranquilo, porque a gente pega o ritmo e vai. Se eu perceber que não vai dar tempo de eu passar toda essa parte de ondas que eu queria passar, eu faço alguma coisinha gravada, solto na mão de vocês um link para vocês assistirem, se quiserem ou não. E aí, quando a gente for se encontrar lá de novo, a gente parte daquele ponto, tá? Vocês podem assistir em qualquer momento, mas eu vou primeiro ver o planejamento, quantas aulas faltam, e aí eu comunico com vocês, tá? Aqui a gente precisa falar das ondas. A próxima apostila de vocês vão fazer termodinâmica agora, né? Termodinâmica, a primeira lei, a segunda lei, máquina térmica, toda essa conversa aí. E aí vocês vão para a apostila seguinte, que aí vai falar de luz, tá? Que a gente vai tratar também como uma onda aqui. Mas, basicamente, se eu perguntar para um aluno do 9º ano e falar o que é onda, o aluno vai fazer assim, ó. Vai balançar a mão, não sei se a transmissão é suficiente para vocês entenderem o que eu tô fazendo, para não ficar só com a mão para cima e para baixo igual um bobo. Mas faz aquele desenho da onda, do olha a onda, sabe? Que você faz com o braço? Então, o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação de um meio. Ou campo, tá? Já vou adicionar aqui. Ou campo. Tá bom? Então, professor, se eu der uma bicuda no sofá, eu tô gerando uma onda? A princípio, sim. Na verdade, você está gerando um pulso de onda. Quem viu aquela explosão daquele negócio lá naquele país lá que explodiu a fábrica de nitrato, sei lá, aquele treco que explodiu, gerou uma onda de choque, né? Então, quando explodiu, gerou uma perturbação do gás, né? Uma diferença de pressão, expeliu e arrebentou vidro, arrebentou tudo que tinha, arrastou o negócio por vários metros, que estavam distantes. Só que lá era um pulso, era uma pancada só. As ondas que vocês vão estudar aqui são ondas periódicas. Periódicas. O que são ondas periódicas? São ondas que se repetem, que tem período, que tem frequência, tá? Não é à toa que a frequência da rádio, que as pessoas não ouvem mais, mas é a FM, a frequência modulada, é uma propriedade da onda, tá? Então o rádio FM quer dizer que ele usa a frequência para medir tantos megahertz, tantos gigahertz, né? Aí depende da rádio. Então são ondas periódicas que nós vamos estudar aqui. As ondas, elas têm uma separação bem simples de trabalhar, tá? Que é em relação à natureza da onda, ou seja, o que você está perturbando. Se você pensar nas ondas em relação à natureza, três coisas você pode balançar, perturbar, mexer para gerar uma onda. Você pode mexer na matéria, tá? E aí você vai ter as ondas mecânicas. Ondas, fazer assim, peraí, fazer diferente, ó. Ondas mecânicas. Oh, meu Deus. Matéria. Ondas mecânicas. Você pode mexer, você pode balançar ali. Um campo eletromagnético. A parte de eletromagnetismo, a gente é um conteúdo exclusivo de 3º ano. Tem material que puxa até um pouquinho da parte elétrica, mas sempre puxa a parte chata só. Então, o eletromagnetismo, a área que mexe com cargas e com ímãs e com campo magnético, tá? É o que vai explicar para vocês com mais calma isso mais para frente. Então, pensem, eletromagnética. Tá? Não. Pera aí, gente, deixa eu só arrumar aqui para manter a mesma ideia. Campo. Oh, meu Deus. Campo. E aí o campo a gente tem dois tipos. O eletromagnético. E o campo, que olha só que coisa doida, se parar pra pensar. Há 6 anos atrás ninguém estudava isso. E agora a gente pode citar, na apostila não deve ter, o campo gravitacional. As ondas gravitacionais.
Então são basicamente esses 3 tipos de onda. A gente vai dar uma piscadinha na tela para vocês aí, desse onde aparece escrito as coisas. Dá uma aguentada que eu tenho que reiniciar o programa, que ele começa a ficar cansado e ele começa a travar, tá? Deixa só ele fechar aqui que eu abro rapidão. Pronto. Beleza, vai abrir de novo aí já. Já voltamos. Aí para de travar, mas ele melhora um pouco. Então, são esses 3 tipos de onda, tá, professor? E aí, qual é dessas ondas? A onda mecânica acontece em átomo, então todo mundo... Bom, não sei se todo mundo, gente, porque eu não sou tão velho assim, mas já existe uma diferença de idade razoável entre a gente. Quando a criança descobre que pode pular corda, nossa, é um inferno na vida da família. Tá? A criança fica querendo parrar a corda para pular a corda e quer porque bate a corda para ela e vira o diacho. E aí tem uma brincadeirinha que normalmente a criança faz quando ela percebe que ninguém mais suporta ela, que na minha época a gente chamava de cobrinha, que você pega a corda e fica balançando ela de um lado pro outro, pra esquerda e pra direita, e ela faz um monte de assim. E aí a outra criança tem que passar lá de um lado pro outro sem bater a perna na corda. É uma brincadeira besta, mas é o que tinha, né? Isso é uma onda numa matéria. Tem átomos ali oscilando, perturbando, né? A corda. Você vai tocar violão, vai tocar guitarra, vai tocar harpa, vai tocar berimbau, você está oscilando uma corda. Então é uma onda mecânica. O som é uma onda mecânica. O som depende de matéria para se propagar. Todo mundo já viu. Ai, meu Deus, se explodir uma nave no espaço não pode fazer barulho, porque lá é vácuo, tá? Realmente, o som é uma onda que é mecânica. A onda eletromagnética é a luz e as amigas da luz. Como assim? Infravermelho, ultravioleta, raio-x, ondas de rádio, não a que você ouve, a que transmite rádio, Wi-Fi. Essas ondas são todas eletromagnéticas. Deste bololô de ondas eletromagnéticas, o que a gente enxerga, eu chamo de luz. O que a gente não enxerga, nós chamamos de onda eletromagnética só. Tá? E a onda gravitacional, que aí não tem caso específico, é a onda gravitacional e pronto, acabou. Que é uma deformação, uma perturbação no espaço-tempo, mas aí é física moderna, e aí é assunto para outro momento, tá? Então, as grandes áreas são essas duas, a parte mecânica e a parte eletromagnética. A mecânica, o grande ponto é o som, e a eletromagnética, o grande ponto é basicamente a luz, porque o resto é tudo igual, a eletromagnética, só que a gente só não consegue enxergar. Bom, se você balançar uma corda, você está gerando uma onda, certo? Vocês já foram para a praia em algum momento, talvez, não, espero que não agora, né, na pandemia, mas vocês normalmente já foram para a praia, ou para um rio, ou para um córrego, não sei. E vocês já ficaram lá na aguinha, brincando, papapá, não sei o quê. E você provavelmente já foi arrastado pelo mar. Você entrou num lugar da praia e você sai do outro lugar da praia. Você vai pular, sai do lado assim, né? Mesmo quando você é pequeno, você é meio tonto, você perde noção de localização, você já sai chorando no mar, fazendo aquele escarcéu, e família gritando, cadê meu filho? E aí acha a criança lá do outro lado. Mas isso acontece com o adulto também. Você vai lá pra praia, pro mar, né, dá uma mergulhadinha e sai um pouco pro lado. Aí você fala assim, pô, a onda me arrastou, tá? A onda não te arrastou, tá? Porque outra característica interessante das ondas, e importante, e isso você precisa saber disso, que além de periódica, elas não transportam... Deixa eu fazer aqui embaixo, peraí. Vou fazer aqui. Não, peraí. Aqui. Elas não transportam matéria. Tá? Como assim, professor? Onda, quando está oscilando, ela só transporta energia. É só energia que sai de um lugar e vai para o outro. Só energia. Deixa eu anotar aqui. Então, ela não transporta matéria. Vou fazer um risquinho fraco para vocês entenderem que eu não. E só energia. Aí você fala, pô, professor, mas no mar lá me arrastou. Aquilo é a correnteza. A onda não arrasta ninguém. Vocês já perceberam que em piscina que tem aquelas raias, que tem aqueles coisinhas que eles marcam para os caras nadarem, sabe, ficar boiando? Quem já viu uma piscina daquela, já entrou numa piscina daquela, aquela cordinha, ela fica um pouquinho até esticada, mas ela não fica muito esticada, porque a pessoa tem que bater o braço ali, por exemplo, sem querer, e afundar aquele treco para não machucar o braço, para não cortar, alguma coisa assim. E aquela tirinha marcando as raias, ela não fica indo para um lado e para o outro. Ela fica oscilando, ela balança um pouquinho, mas ela não fica toda torta. Se você deixar
um navio, você fala estacionado, né? Mas um navio parado perto do porto, esse navio quase não se move, ele não fica batendo no porto, tá? Tá, a água pode puxar um pouquinho ali para fora, mas é a correnteza, é o que acontece embaixo da água, dentro da água. Igual no rio. Você entra no rio, o rio tem correnteza, ele te arrasta, não é uma onda ali, é uma correnteza. Isso tem embaixo do nível do mar ali que você tá olhando. Em cima, no nível do mar, você tem a onda, a perturbação. Ela não transporta nada. Tanto é que quando eles colocam aquelas boias meteorológicas, deixa eu ver se eu acho uma foto para mostrar para vocês aqui. Não sei se chama boia meteorológica, boia meteorológica. Deixa eu ver aqui, boia meteorológica, imagem. Essa aqui, ó. Ah, tem uma boia, rapaz, bonitinha, boia. Deixa eu colocar aí para vocês verem. Pera aí. Vou colocar aqui a imagem. Essa boinha aqui, ó. Puf. Nossa, ficou mais boinha mesmo, pequenininha. Aqui, ó. Dá uma aumentada. Essas boias aqui, elas não são presas no fundo do mar. Não tem uma... Meu Deus, fugiu a palavra. Aquele negócio assim, gente, que parece um... Você sabe o que eu tô falando? Que joga no navio, joga uma... Isso aí, que joga lá com a corrente, prende no fundo do mar. Esqueci o nome. Âncora. Não tem uma âncora isso aqui. Isso aqui ele fica boiando. E ele não é arrastado. Essas boias servem para medir temperatura do ar, da água, vento. Tá? É assim que alguém sabe que lá no meio do Pacífico está tendo uma tempestade. Ou imagem satélite ou com esses trecos aqui. Tá? E ele só solta, ele só larga ali. Como se fosse um cone na rodovia, ele só larga ali. E ele vai ficar perto daquela região. Ele vai oscilar um pouco para o lado, um pouco para o outro. Porque ele está ali embaixo, né? Tem um pouquinho que está submerso. Mas não vai transportar matéria. Então onda não transporta matéria, só transporta energia. A onda tem pontos principais, tem características principais. Então, existem outras classificações que eu vou fazer depois com vocês na nossa próxima aula, ou nesse materialzinho que eu vou mandar mais. Tá? Mas vamos só classificar os pontos principais aqui da onda. Gente, tá sossegado? Eu fico com medo de estar falando muito rápido, de estar atropelando as coisas aí. Se tiver muito rápido, fala, professor, cala a boca, pelo amor de Deus, fala devagar. Porque eu sei que eu falo rápido, então... Fala meio bolado, meio... Tá? Então, aqui, vou fazer um pontilhadinho. Vamos desenhar a onda clássica, a onda da criancinha, que a criancinha fala, uma onda, essa onda aqui, ó. Deixa eu mudar de cor, fazer uma onda diferente. Essa onda aqui. Bonitinho, peraí. Aí, um dia pra cima, um dia pra baixo. Um dia pra cima, um dia pra baixo. E temos uma onda, bonitinho. Tá? Aqui, gente, o comecinho, quando a gente faz um ondulatório, não tem como fugir. É aquele monte de nominho, tá? Aqui os nomes são fáceis, que a gente precisa saber. Primeiro nome, o ponto mais alto da onda. O ponto mais alto da onda, velho usa esse termo de vez em quando, que é a crista da onda. Nossa, a pessoa está na crista da onda. É coisa de velho falar isso, tá? Eu lembro do galo, crista de galo, não a doença, né? Não procurem a doença, mas crista de galo é aquela parte de cima que tem do galo, né? Embaixo aqui é papo, sei lá como chama aquele negócio, goela, sei lá como chama aquilo. Aqui é a crista que é em cima. Então a parte mais alta de uma onda é a crista. A parte mais baixa da onda, tá vendo que ela é periódica, né? Ela se repete, ela continua ali, eu não vou desenhar. A parte mais baixa remete à geografia. Olha só que coisa interessante. Por quê? O que acontece na geografia quando você tem uma região, uma depressão, um ponto baixo, cercado de pontos altos ao lado? Isso é chamado de vale, né? E aí, no caso de vocês, Vale do Ivaí. Por quê? Porque é a parte mais baixa do Paraná, em que tem um rio chamado Rio Ivaí. Então, isso é o Vale do Ivaí. A parte mais baixa da onda também chama vale. Esse pontinho que eu vou fazer de uma cor, para fazer de branco mesmo aqui, tá? Esse pontinho branco aqui, esses pontinhos brancos, eles são os nós ou os nodos. Nós ou nodos. Tá? Nodo é o nome. Eita. Nodo é o jeito antigo de chamar. Tá? A gente vai usar nó mesmo. Nodos. Que são esses pontos da corda em que a corda não está nem para cima nem para baixo.
Tá? Esse desenho está representando como se a linha pontilhada fosse a corda esticada e na hora que eu bato ela gera essa ondinha aqui. Virou uma mania uma época, provavelmente vocês viram, gente, porque vocês estão do Instagram, filmar de dentro do violão a cordinha vibrando pro céu, sabe? Tocando Green Day, Wake Me Up, When September Ends, sabe? Umas músicas assim desse jeito, tipo Tristonha, não sei o quê. Então, é aquela ondinha. Aquela onda você consegue captar na câmera e não vendo ela, você só vê a corda vibrando muito rápido, pela frequência de filmagem do celular, da câmera. Tá? Bom, existe a amplitude. A amplitude é o quanto que a onda sobe ou que a onda desce. Tanto faz, aqui é igual, tá? Então nós temos aqui o A e o A, que é a amplitude. E é daqui que vem a AM, amplitude modulada. Então, AM não de horário, né? AM da rádio. Então, quer dizer que o que é modulado, o que é controlado é a amplitude. Na FM é a frequência, que é uma outra propriedade da onda. Temos mais que pontos aqui? Temos um comprimento especial. Tá? Por que nós temos um comprimento especial? Essa onda ela é periódica, certo? Existe uma distância mínima que ela precisa viajar para fazer o movimento completo. Qual que seria o movimento completo? Por exemplo, sai desse ponto, aí ela sobe, 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 desce, 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 desce. Quando ela chega aqui, ela voltou para o mesmo nível. Só que ela saiu de uma subida e agora ela está chegando numa descida. Então não é a mesma coisa. Quando ela chega nesse ponto, não é a mesma coisa. Ela tem que fazer toda essa parte de baixo e voltar para cá. Depois que ela faz esse movimento completo, tá? Daqui até aqui, ela vai começar a repetir. Vai subir de novo, vai descer, vai subir, vai descer, vai descer, vai subir, vai descer. Então essa combinação de calombinho para cima e calombinho para baixo, esse par para cima mais para baixo, é a distância que uma onda tem que viajar, na horizontal ali, para fazer o movimento completo. Essa distância viajada pela onda, que pode ser esse caminho aqui, que eu fiz aqui, ó. Deixa eu fazer um jeito reto, peraí. Essa distância aqui, daqui até aqui. Ou, né, pode ser a distância daqui até aqui, até de crista até crista. Ou ainda pode ser a distância de vale até vale. É tudo equivalente, tá? Essa distância é o comprimento de onda, é o lambda. Lambda, tá? Então aqui nós temos o comprimento de onda. É a distância percorrida pela onda para que ela faça o movimento completo. Você pode encontrar de várias maneiras, é a mesma distância, tá? Para todos esses casos. Você pode encontrar o lambda a partir da distância de crista a crista, que é esse caso aqui, ó. Tá? Que a luz tá no ponto mais alto, então é o ponto mais alto. Essa distância é a distância mínima que a onda tem que viajar para fazer o movimento completo. Aqui embaixo, de vale a vale, que é a situação aqui, né? Do ponto mais baixo até o próximo ponto mais baixo. Ou a distância de dois nós. Presta atenção nesse D aqui, hein? Pelo amor de Deus. É de dois nós. Você começa nesse nó, por exemplo, anda um nó e anda outro nó. Então a distância de dois nós. Não é a distância entre dois nós. É a distância de dois nós. Então, esses são pontos da onda que a gente vai acabar ouvindo falar, tá? Por quê? Eu vou dar só uma adiantadinha para fazer um pouco de sentido. A gente separa a luz, o som, por frequência. Mas a frequência está ligada a esse comprimento de onda. Vocês vão entender na nossa próxima aula. Então, frequência e comprimento de onda ali estão muito unidos. A frequência, por exemplo, da nota Lá é 440 Hz, 440 vezes por segundo. Algo vibra, o que você vai ouvir é a nota Lá. A frequência da luz é absurda, 10 elevado a cacetada, 15, sei lá. O comprimento de onda da luz visível vai de 700 nanômetros, mais ou menos, 700, 800 nanômetros, 10 menos 9, que é o vermelho, até 400 nanômetros, que é o azul. Então você mede
A partir dessa característica da onda, o que você consegue enxergar? A amplitude além da rádio AM lá, a amplitude está ligada à intensidade do som. Quando você aumenta, quem tem celular, bom, quem tem celular não, todo mundo tem celular, né, mas quem tem celular que tem algum player que não seja o Spotify, porque o Deezer não sei como funciona, se alguém tem aí, tá? Porque eu sei que o Spotify não tem essa função, mas em computador, em rádio, principalmente antigo, quando você aumentava o volume, tinha umas barrinhas que ficavam subindo e descendo, não sei se vocês já viram isso. Aí você aumenta o volume e a barrinha, pá, vai lá pra cima, tá? Aquilo está simbolizando a amplitude. Quando você aumenta o volume do som, você está aumentando a amplitude daquela onda, ela fica mais potente, tá? E aí você tem essa amplitude grandona. Então essa característica está associada a isso, por exemplo. A Crystal Valley não. A Crystal Valley, a gente vai usar isso para interferência. Porque que, por exemplo, você está num sítio, numa fazenda, não sei como que vocês têm esse esquema aí na família, e aí você tá na casa, na sede, não pega a internet. Você dá 20 passos para frente, não precisa nem subir morro nem nada, a internet pega. Tem a ver com a interferência. Pode ter a ver com a interferência. Tá? Eu sei uma coisa que aconteceu uma vez comigo. Eu fui numa oficina lá pagar um conserto do carro. E o cara tava com o telefone sem fio. Não sei porque ele tinha telefone sem fio, porque ninguém usa mais telefone. Mas telefone sem fio do lado da maquininha de cartão. Sem fio, sei lá que marca que era. Não passava o cartão, mas nem sonhando. Por quê? Porque a interferência do telefone, das ondas do telefone, que são ondas eletromagnéticas, estavam interferindo na máquina que não conseguia receber um sinal. Ela recebia o sinal da torre da internet. Só que como interferia na onda, a máquina começou a suspeitar, porque a máquina tem um código ali que ela precisa ler para entender que é uma conexão segura o que ela está fazendo. E aí ela não entendia e o cartão não passava. E não passava, e não passava, e não passou no outro dia. Aí ficamos lá igual uns tontos tentando passar o cartão. A mulher dele pegou o telefone para ele falar com não sei quem. Pronto, passou o cartão. Aí nós descobrimos o que estava acontecendo, uns 3 dias depois. Né? Então, são propriedades da onda que elas serão aplicadas em outros momentos. Eu não vou focar aqui na parte da luz, tá? Do comportamento mútuo da luz. Eu vou para outra parte, porque a luz vocês vão estudar no Core Mestre. A outra parte de som não. Então eu vou mais para a parte de som, que eu acho que é a parte mais legal. A luz é meio. Eu acho que o som é mais interessante, tá bom? Pessoal, como que tá aí? Querem perguntar alguma coisa? Tá sossegado? Vocês são muito quietinhos, gente. Como que vocês estão? Pode ser pergunta lá da primeira aula. Professor, empuxo, o que é empuxo mesmo? Pode perguntar, gente. Fique à vontade, porque senão eu vou na loucura e não paro de falar. Tá sossegadão aí pra vocês? A galera tá acordada ainda? Porque o Wagner eu tô vendo, mas a galera aí tá acordada? O resto do povo? Como que tá a situação aí? Opa! Olha, o povo tá acordado mesmo, gente. Então, ó. Eu vou... Não temos muita coisa. Uma das equações de um dos exercícios de onda que tem lá é uma coisa mais avançada, um pouquinho mais pra frente. Então, gente, de onda, não tem muita coisa pra gente fazer na nossa listinha, tá? Eu vou depois dar uma olhada, se eu achar que tá faltando um exercício em outro, eu vou colocar um a mais ali. Vou dar uma esticada nessa lista pra quem quiser tentar alguma coisinha. Não vou sobrecarregar também, mas também não vou deixar só pela lista ali. Faltam 5 minutinhos, não vou inventar moda, tá? Vocês já estão querendo, né? Ah, professor, chega, já tive aula hoje. Apesar que hoje era semana gravada, né? Mas mesmo assim, alguns foram pro colégio. Eu acho que eu até trombei com uma galera aí hoje, não sei se tá aqui o povo que tava no colégio. Então, eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou com o cronograma, se eu vou mandar uma coisinha a mais por fora. Vou ver o que eu vou fazer pra gente não ficar maçante. Nossas aulas não ficarem maçantes. A vantagem é que eu acho que as nossas próximas aulas são menores. Eu não tenho as aulas emendadas. Então, já dá uma aliviada, tá? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse meio tempo, manda mensagem lá no Telegram, manda no correio, dá um jeito aí, vocês conseguem. Tá? É fácil achar a gente, né? Você acha qualquer pessoa na internet hoje em dia. Tirem as dúvidas, tá? Podem perguntar na boa. Então, se não responder na hora, eu respondo em outro momento, beleza? Galera que participou aí, ó, as 8 pessoas, né, que estão aí, valeu por colarem aí. É 10h10 que acaba, né? Então, valeu por colarem aí. Eu sei que finalzinho da tarde, da noite já é embaçado. Nos vemos na nossa próxima aula. Bom final de semana pra vocês. Gente, dezembrão tá chegando já. As férias estão chegando. Natalzinho tá chegando. Comer um panetone tá chegando o momento. Então, fé que tá acabando.
Pra a gente se parecer um pouco pro ano que vem. Beleza? Então, gente, tchau, tchau, boa noite. Qualquer coisa, estou à disposição. Beleza?